GEL 50 anos. Memórias do GEL. Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo. Que papel o GEL poderia desempenhar hoje diante dos desafios que você vislumbra para a linguística brasileira contemporânea? Eu estou analisando aqui a segunda pergunta que me foi feita, que é o papel do GEL hoje, não é? Ele teve esse papel desbravador, como eu procurei demonstrar na primeira fala, e me parece que ele tem um papel fundamental hoje, não mais como desbravador, mas como, eu poderia dizer, seria um papel de abrangência para mostrar exatamente as relações entre a linguística e as demais disciplinas e as demais ciências humanas. Nesse sentido, me parece importante a ideia de Bakhtin a respeito do signo, não é? Bakhtin nos demonstra que o signo não é uma entidade autônoma e isolada, mas está comprometido com várias dimensões: a dimensão histórica, a dimensão sociológica, a dimensão cultural. O signo ele é tributário de todas essas dimensões. E, portanto, me parece que ainda permanecem algumas barreiras entre a linguística e outras ciências humanas. Mas quando, por exemplo, eu converso com um psicanalista, eu estou sentindo claramente a necessidade da presença da linguística e da semiótica. E não é por acaso que alguns psicanalistas aderiram à semiótica. Mas nem todos, porque a semiótica e a linguística, me parece, elas se aprofundaram a tal ponto na teoria que, para um principiante, não é muito fácil entender um texto de semiótica ou de linguística. É preciso quase que uma tradução, porque ocorre que um signo acaba criando outros signos e outros signos, mais outros signos e assim por diante, a tal ponto que um termo até bastante conhecido como isotopia pode gerar uma reação de estranheza para quem não é da área, né? Então, eu acho que um papel importante do GEL seria procurar, eu diria, tornar a linguística semiótica palatáveis, ao alcance de outras áreas. Não significa baratear a linguística ou semiótica, mas torná-las palatáveis, isto é, fazer um pouco do que Roland Barthes faz, isto é, aproximar-nos do cotidiano, tentar traduzir em termos semióticos e linguísticos o discurso do cotidiano e, portanto, essa tentativa de tornar essas ciências palatáveis, ela naturalmente corre riscos e pode enfrentar resistências também. Mas me parece que falta um pouco isso, porque quando eu participei de um encontro de linguística há algumas semanas e notei que o discurso do expositor era quase ininteligível, a ponto de as pessoas até saírem durante a apresentação porque
não estavam conseguindo captar bem as coisas. Então, eu estou muito preocupado com isso, com a transparência da linguística e da semiótica. E também a possibilidade de estabelecer laços com a filologia. A filologia não deve ser tomada como uma inimiga da linguística, mas eu acho que ela faz parte, porque nós precisamos das luzes filológicas para entender, por exemplo, aspectos sincrônicos da linguagem, não é? É a filologia que pode nos ajudar. Agora, o que acontece em relação à filologia é o seguinte: a filologia românica, por exemplo, ela teve um papel fundamental na minha época. Eu fiz o curso de letras clássicas, fiz filologia românica e era absolutamente necessário ter a formação em filologia românica. Mas acontece que, ao fazer filologia românica, havia o pressuposto de que eu conhecia latim e grego, e até sânscrito. Nós tínhamos uma especialidade de sânscrito na época, que era ministrada pelo professor Teodoro Henrique Maurer, que era o catedrático, do qual o professor Salum era o assistente. Mas hoje, sem o latim e sem o grego, ou pouca gente, eu acho que estudou latim, para ver a graça da filologia e da filologia românica, não é? A chamada gramática comparada das línguas neolatinas, né? Que é um estudo extremamente enriquecedor, e a prova disso é a tese de livre docência, a tese de titular do professor Salum, cujo tema era os dias da semana nas línguas românicas, particularmente a semana da língua portuguesa, né, que é a única que tem feira. Para explicar isso, o professor Salum, seguindo a boa lição de Bakhtin, embora ele talvez não tenha praticado nada de Bakhtin, mas o professor Salum revolveu a história, a geografia, a sociologia, para mostrar como que os dias da semana se distribuíam pelos os vários países, né? Então, a semana francesa, a semana italiana, e a semana portuguesa. Para explicar isso, ele produziu uma tese que é um monumento de erudição. Aliás, há até um trabalho agora que está em vias de elaboração, de tentar publicar a tese, porque merece ser conhecida. Então, mas essa tese envolvia conhecimentos, naturalmente, como eu disse, históricos, geográficos, etc., conhecimentos de latim, de grego e tal, mas conhecimentos de linguística também, porque o professor Salum também usou as teorias saussurianas para explicar a relação significante-significado, por que lundi em francês e por que segunda-feira em português, etc. Então, essas disciplinas não são inimigas, elas podem caminhar, mas é claro que quem quiser se dedicar à filologia românica, ou à filologia de um modo geral, tem de conhecer a história da língua, né? Tem de conhecer o porquê das transformações fonéticas, a influência, etc., de uma língua sobre outra, né? E então, me parece que atualmente o GEL pode ter esse papel de um farol para iluminar realmente o campo da linguística e da semiótica e o modo como eles são fundamentais para entender os sentidos do mundo, não é? E nesse caso eu vou me dedicar, usando as ferramentas semióticas e linguísticas, eu vou me dedicar a entender o comportamento das pessoas. Vou me aliar, então, à psicanálise, à filosofia, etc., etc. Não? E
Portanto, para usar uma expressão de um estudioso, Mário Vandruska, citado por Eugênio Cosélio, é fundamental que a linguística mostre a sua face humana. Né? E eu acho que o GEL pode ter esse papel. Olha, não fiquem assustados com enunciante, enunciador, enunciatário, toda essa terminologia. Não fiquem assustados. Nós podemos traduzir isso, mas eu quero mostrar como isso pode ser aplicado na vida, no dia a dia. Não é? O que é que as pessoas estão dizendo? Não é? Qual é o avesso do discurso das pessoas? A linguística semiótica pode nos ajudar muito para isso. Não é? Vou dar um exemplo cotidiano. Morava aqui no meu prédio uma família que era conhecida principalmente pela esposa, né? A senhora da família, que era considerada uma cozinheira de mão cheia. A casa, o apartamento dela, aqui no prédio, vivia cheio de familiares, convidados, etc. E tal. Um dia eu tomei o elevador com ela, fomos descendo e vi que ela tinha uma mala. Falei, que bom, a senhora vai viajar, está de férias e tal. Ela deu um longo suspiro e falou assim, não, eu vou mudar de fogão. Já parei assim, que é isso, né? E depois eu descobri que ela tinha produzido uma metonímia genial, porque ela ia para a chácara da família, onde haveria uma festa de aniversário, e ela ia continuar fazendo a comida lá, não é? Ela ia mudar de fogão. Que metonímia genial, produzida assim, num elevador, né? Numa conversa fática, sem nenhuma intenção. Então, isso aqui é bonito, que a linguística e a semiótica podem nos ajudar a captar onde está a criatividade, a graça, né, da linguagem. E está de posse de qualquer pessoa. Mesmo essa senhora, que era uma senhora do lar, não tinha formação universitária, mas foi capaz de criar essa metonímia. Eu me lembrei de uma clássica metonímia no Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? Quando Sinhá Vitória e Fabiano estão para ir embora, porque a seca já está tomando conta de tudo, há uns restos de água sobrando e uma ave chamada de arribação, bandos de aves de arribações chegam e começam a catar os restos de água que sobravam, né? E então, assim, a Vitória, olhando a paisagem, ela diz, precisamos dar um jeito, as arribações matam o gado. O Fabiano saiu pensando, que diabo essa mulher está querendo dizer? Isso aparece muito claramente no filme Vidas Secas, né, do Nelson Pereira dos Santos. É uma passagem genial, né, porque o Fabiano sai pensando, mas como que a arribação mata o gado? Não pode matar. Aí ele fica olhando lá, o gado bebe água. Não, a arribação bebe água. A água falta, o gado morre. Tá certo, as arribações matam o gado. Então, era uma metonímia, né? Mas assim, a Vitória, fica claro no romance que assim, a Vitória era muito mais atilada, esperta do que o Fabiano. Então, ela criou a metonímia também. Isso na literatura, quer dizer, eu posso entrar de cheio na literatura para usar as ferramentas semióticas e linguísticas, né? Eu devo dizer que no início aqui, quando a linguística chegou, havia uma reação muito adversa também. Eu, por exemplo, comecei a analisar do ponto de vista linguístico e semiótico Vidas Secas, e um professor da área de literatura queixou-se ao professor Salum, falou, esse rapaz aí, esse Isidoro, ele está invadindo minha área
começando a dar vidas secas, isso é linguístico, aí não é literatura. Então havia essa reação bem agressiva, não é? Bom, mas eu volto à ideia principal. Me parece que nós temos muito a oferecer do ponto de vista da linguística e da semiótica, e o GEL pode ter esse papel de marketing, esse papel de aproximação, de divulgação das diferentes áreas, envolver a psicologia, a psicanálise, a sociologia, a filosofia, etc., né? E tenho a impressão de que, podendo realizar essa tarefa, o GEL pode ajudar muito a própria linguística semiótica, mas também ajudar as pessoas a entender onde estão, o que estão fazendo, o que estão dizendo, não é? Eu fiz um estudo sobre algumas mensagens de Facebook para tentar entender o significado do discurso no Facebook. Então, por exemplo, saiu uma notícia no UOL, né, que uma senhora de seus 90 e tantos anos estava abandonada à procura de um abrigo para terminar os seus dias e tal. Então, no Facebook as pessoas se manifestaram. Uma das manifestações, que eu vou reproduzir assim bem rapidamente, era de uma pessoa que dizia: ora, talvez essa mulher não seja tão infeliz assim, porque eu, por exemplo, na minha vida, tive alguns homens, mas eles não valiam nada, e eu acho que antes só do que mal acompanhado. Prefiro viver sozinha. Na verdade, ela não estava falando da mulher, ela estava falando de si mesma. E estava falando de si mesma e tentando justificar por que ela vivia sozinha. Então, quando deparei com a frase, com o contexto, eu disse: mas o que essa mulher está realmente dizendo? Ela não está falando da outra, ela está falando de si, e ela não está falando absolutamente da velhice. Ela está tentando justificar o porquê da solidão. Porque é antes só do que mal acompanhado. E ela reforçava essa observação com uma expressão proverbial, não é? O uso do provérbio aparece muito, a gente vê o significado do uso do provérbio no avesso do discurso. Ela está tentando justificar por que ela está só, não é? Então esse é o significado no avesso, não o significado de superfície. Portanto, eu, com as ferramentas da linguística e da semiótica, eu não devo desprezar os textos das redes sociais. Pode ser o maior absurdo que seja, mas eles têm um significado, não é? Às vezes as pessoas dizem: não vou perder tempo em ler essa bobajada. Não é bobajada. Eu acredito que tudo é um texto, e um texto tem o significado de superfície e o significado no avesso. E, portanto, ele é revelador, não é? Se eu me debruçar sobre as mensagens, as infindáveis mensagens de Facebook, Twitter, etc., se eu me debruçar sobre essas mensagens, eu posso construir uma verdadeira história das mentalidades no ano 2019. Né? Eu vou saber como e o que as pessoas pensavam realmente, quais eram os valores. Né? Portanto, eu acho que a linguística e a semiótica, com auxílio do GEL, podem ter um papel mais penetrante, mais decisivo no âmbito das ciências humanas.